Vamos começar com um shiur que foi dado com o Rav Yehi Reuven, Rav Reuven Kalestein Zatzal, que ele começa com a Gemara em Berachot Lamed Bet Amud Bet. A Gemara traz como se fosse um conselho, que isso já pode acontecer, que a pessoa pense, eu faço uma vez a tefilá, ou duas ou três, e eu sinto que não me ouvem. Imra Adam Shitpalel Velo Nana. Ele viu que ele rezou e sente que não foi atendido. Yachzor, fala Gemara, volta, veitpalel. Volta e reza outra vez. Shenemar, não está uma Gemara atrás disso. Tem um apoio de Pasuk Teilim David Amelech, 27 Yudalet, Pasuk Yudalet. Como está escrito, Kavel Hashem Chazak, ve'ametz libecha, ve'kavel Hashem. David Amelech depositou sua esperança em Hashem. Então David Amelech fala, Kavel Hashem, tem esperança em Boreolam, ela nunca morre. Kavel Hashem, Chazak, forte, ve'ametz libecha, fortifica teu coração, Lashon de Chizuk, ve'kavel Hashem, e outra vez. Morai Verabotai, dando sequência ao shiurim passado, Bezrat Hashem, vamos agora tentar completar o assunto que nós começamos faz dois shiurim atrás. Pergunta o Rav Yehi Reuven o seguinte: o que ajuda, você já rezou uma vez, no que te ajuda você outra vez repetir a tua reza? Vai ter alguma diferença? Então essa é a questão deles. Já rezou uma vez, ou duas, três. Para que 4, 5, 6 e vai indo? Para quê? Eu já ouvi de alguém responder para uma pessoa, falou, eu já rezei algumas vezes, não fui atendido, aí a pessoa falou, então continua rezando outra vez. Quer dizer, mas aqui vai ajudar no quê? Então o Rav Yehi Reuven, ele traz uma resposta de um tzadik chamado Rabbi Ezra Barzel Zatzal, que ele fez essa pergunta que nós falamos agora, e ele responde através de uma parábola, um exemplo, um mashal. Aconteceu que uma pessoa, ele precisava de uma ajuda de um fulano, de um empresário, por exemplo, que só ele podia ajudar, que ele entende sobre aquela área, se era um empréstimo, se era alguma ajuda, alguma proteção, algum jeitinho, alguma coisa. Precisava urgente. No caso, vamos falar de uma forma mais simples, o dinheiro. Ana, por favor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Essa pessoa chegou para esse empresário. Aí chama, o homem ouviu ele, só que falou, Animistar meot. Eu não me dói, mas eu não sinto que eu não consigo te ajudar. Talvez deu até um pouquinho, né? Mas o que você está pedindo não tem condições de te ajudar. Passou alguns dias, bateu outra vez na porta desse mesmo sujeito. Tishma, Yeshi Bakashá, por favor, eu vou ser muito agradecido se você me ajudar. Aí aquele homem, o empresário, viu, eu não tenho tempo porque você voltou para mim, eu já te falei que eu não tenho condições de te ajudar. Aí o homem, mamãe com o coração quebrado, falou, Aniba Elecha, eu vou até você como última instância, eu não tenho mais quem possa me ajudar, é só você, eu sinto que só você consegue me ajudar. Aí quando ele ouviu isso, amoleceu o coração dele e falou, se é assim eu vou tentar fazer o máximo que está ao meu alcance. Tem um mashal, um exemplo muito parecido do Rabbi Biderman, só quero complementar ele, que eu acho que também vai ajudar no entendimento aqui, que é o seguinte. Esse sujeito, ele foi como de primeira para esse empresário. Então ele chegou de uma forma necessitada, solicitando. Só que esse empresário falou para ele, bom, se você está vindo para mim, provavelmente você vai continuar indo para outros também. Então pega, por exemplo, vai, $100, $1.000, vai. E aí, é pouco, você precisa muito mais. Então provavelmente você vai continuar.
certo? Você vai continuar. Agora, por isso que o empresário só deu $1.000 ou $100. Porque eu entendo que você vai continuar pedindo para outras pessoas. Continua o Rabbi Biderman nesse exemplo e diz, vamos supor, o que aconteceria se esse homem, esse empresário, ele iria ver aquele sujeito no meio da floresta, em que o credor dele está apontando uma arma para ele, dizendo, ou você me paga já, ou eu acabo com você. O que vai ser? O que vai fazer esse empresário? Imediatamente, uai, eu estou assistindo isso, o único que pode salvar ele sou eu vou pagar, não, deixa ele. Explica o Chachamim, vamos agora passar para a nossa tefilá para Hashem. A pessoa faz tefilá para Kadosh Baruch Hu, reza para Hashem. Então depende, como vai ser a sua tefilá? Primeira tefilá, o primeiro que ele vai pedir. Talvez ele deixe um espaço de margem que ele vai continuar se apoiando a alguém. Se Hashem não me atender, eu tenho aquele amigo, aquele jeitinho, aquela pessoa, fulano pode me ajudar. Vem a Kadosh Baruch Hu diz, até eu dei amar, então vai para ele. Você vai receber o quê? $1.000, mas o resto você vai continuar pedindo. Mas a partir do momento que eu falo, Ribono Shel Olam, ele que tove dacher, não tem outro endereço, e matad lo ta'azoli, se você não me ajudar, Hashem, af echad lo yachol azoli. Boreolam, se você não me ajudar, ninguém vai poder me ajudar, somente você, Boreolam vai ajudar. Vem a Gemara e diz, você rezou algumas vezes, está dizendo que não foi atendido. Qual foi o patente e o conselho da Gemara do Talmud? Volta e reza. Mas se a gente vai analisar o passo, o que David Amelech falou? Kavel Hashem Chazak ve'ametz libecha. Trabalha teu coração. Se faz depender mais de Akadosh Baruch Hu, que só Ele pode te ajudar. Kavel Hashem e reza outra vez. É isso que Akadosh Baruch Hu está te explicando. E aí nós podemos entender, continua o Rav Yechir Reuven o seguinte, está escrito lá em Shemot, Chavbet 22, Pasuk Chafalef Chavbet, toma muito cuidado de não fazer ninguém sofrer, mas a Torá traz como exemplo, Kol almaná veyatom lo te'anun, toda viúva e órfãos não pode fazer eles sofrerem. Continua a Torá, Imaneta aneoto, se você fazer eles sofrerem, eles vão gritar para quem? Para mim, fala Hashem, eu vou atender o grito deles. Cuidado, fala a Torá Kedoshá. Rashi no lugar diz que a Torá a gente pode perguntar, só não pode fazer sofrer viúva e órfão? Não, Rashi explica lá, não pode fazer sofrer ninguém. Só que a Torá está dizendo um exemplo para nós entendermos que são a viúva e o órfão são pessoas que tristemente não têm pessoas que a quem recorrer, defesa. Quer dizer, a situação é fato, Hashem fala, é fato que eles vão gritar para quem? Para Hashem, não tem outros. Mas, lógico que não pode fazer sofrer a ninguém. Então, continua aqui com esse raciocínio. O Rav Yechir Reuven diz o seguinte, ele traz em nome de Rabbeinu Bachya também, que diz o seguinte, uma pessoa normal, que não for nem viúva nem órfão, se ofendeu ele vai atrás de alguém que consiga defendê-lo, ou ajudá-lo. Tá bom, você me ofendeu, dói. Você vai ver, eu vou falar com fulano para... Almaná e Yatom, não tem vou falar com quem, vou falar só gritar com Hashem. Então o nível de tefilá, fala o Rav Yechir Reuven, uma pessoa tem que fazer de tudo que nem você entende aqui, que uma almaná, uma viúva e um órfão só tem Hashem, assim tem que chegar a ter um nível de tefilá, que o único que pode te ajudar é a Kadosh Baruch Hu. Kal Kadosh. Daqui nós chegamos à conclusão que Telut Mevia Yeshua, um apoio traz a salvação, Hashem atende. E quando
Vamos pensar, quanto mais o apoio é a Hashem, mais próximo é a Yeshua, é a salvação. Eu vi, aqui traz o livro Rav Ohila, em nome do Rav Yaakov Shai, Shlita, que ele traz um pasuk em Echá, Bet Yutet, como nós conhecemos a música, Shivchi kamayim libech nochach penei Hashem. Fala aqui na Vieja, Shivchi kamayim libech, despeja, certo, teu coração como água na presença perante Hashem. Ele questiona aqui uma coisa mamash linda. Vamos chegar na bomba, mas agora linda. Linda, linda, linda. Nunca me passou pela cabeça outra vez. O mérito é de vocês na preparação das aulas, que eu consigo ver essas coisas que... Porque o Navi usou, olha o raciocínio dele, lindo, lindo. Shivchi kamayim libech, despeja teu coração como água. E por que não falou despeja teu coração como devash, como mel? Por que água? O que faz diferença? Água, mel? Então, água. Não, ele falou, não, água, água, por que não mel? A gente já viu que Shlomo HaMelech falou mel em alguns lugares. Então ele questionou. Olha a resposta. Vocês viram, eu vou falar de cor ou vamos ler depois? Pega um utensílio, um pote com mel. Você vai despejar ele, o que vai acontecer? Vai cair devagarinho, mas vai cair. Vai sobrar no pote? Vai! Agora pega um pote com água, você despejar ele, vai sobrar no pote? Nada. O que o Navi falou? O que está aconselhando aqui? Acabamos de falar. Quanto mais se deposita em Hashem, mais próxima vem a salvação. Então vem aqui o Navi fala, como vai ser tua tefilá? Shivchi kamayim libech. Deposita teu coração para Hashem como água. Que não sobre nenhuma margem de confiança de bitachon em alguém ou em ninguém ou eu mesmo. Só em Akadosh Baruch Hu como água. Não é lindo? Não como devash. Gostou? Alguma coisa sobra no pote. אבל תמיד חלק מהדבש נשאר בכלי. המים נשפכים במלואה. התפילה da pessoa tem que ser como מים. Se depositar em Boreolá, 100%. 100% de salvação. Raboté, vou trazer aqui para nós vermos até onde chega isso aqui que eu estou dizendo aqui. Uma coisa também. Agora sim, bomba. Tem mais. Hoje vamos jogar bombas. Do Rav Yaakov Shai. Ele que traz. Não traz nome de alguém. Ele próprio. Ele tem shiurim. Você vê no Kol HaLashon, ele traz. Tem livros também. Agora, olha até onde chega a coisa. Tem aqui um shiur do Rav Baruch Rosenblum, Shlita, que também é muito, muito interessante, certo? E nós vamos detectar aqui uma novidade mamash muito, muito bonita. Ele traz, em nome do Penei Yoshua, o seguinte, me acompanha, ele traz um raciocínio, mas já vou trazer direto o que ele traz em nome do Penei Yoshua, na Parashat Ve'etchanan. Parashat Ve'etchanan, no Sefer Devarim, está escrito Ve'etchanan el Hashem ba'it lemor. Certo? A gente viu que Moshe Rabbeinu reza para Hashem 515 vezes, para pedir para Kadosh Baruch Hu deixar ele entrar em Eretz Israel. Moshe Rabbeinu entrou? Não. Mas ele rezou. Ve'etchanan, rezou e rezou e rezou. Até que Hashem falou para ele, chega, Al-Tosef da Berelai, até aqui. Que se ele rezava mais uma, ia entrar. Hashem falou, até aqui. Ok. O Rav traz aqui, o Rav Baruch Rosenblum traz em nome do Penei Yoshua o seguinte. Até então, Moshe Rabbeinu, a princípio, aceitou o decreto que não iria entrar. Só em Sefer Devarim para Parashat Ve'etchanan. O que deu, o que estimulou ele, inevitável, o título do último shiur, o que estimulou ele, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu precisa do estímulo de rezar, nós vamos ver.
Já estava a Gezerah, já estava o decreto. Fala lá o Pnei Yoshua, quando começou Moshe Rabbeinu a rezar perante Hashem, em Tu B'Av, 15 de Av. A Gemara em Ta'anin no final traz que é um Yom Tov, Tu B'Av, aconteceu algumas coisas. Então o Rav Baruch Rosenblut, ele pergunta, qual a ligação aqui, conforme o Pnei Yoshua, em que Moshe Rabbeinu, quando ele ouviu, certo, Tu B'Av, 15 de Av, começou a rezar, e com toda. Qual é a relação? Makesher. Ele traz em nome do Rav Shammai Gizenburg no seu livro Imrei Shammai, que é o seguinte, me acompanhem por favor, raciocínio, vamos montar. Em nome do Midrash Echá, Ka'al Kadosh, vamos um pouquinho de história, certo? Um pouquinho de história, que é a seguinte. Am Yisrael Parashat Shelach Lecha mandou espiões. Na saída do Egito, mandou espiões querendo entrar em Eretz Israel, Eretz HaKodesh. Mandou espiões, 10 falaram o quê? Lashon Hara. Am Israel, muitos atenderam, ouviram, choraram. Era noite de Av, 9 de Av. Uai. 2 falaram, bom, Yeshua e Caleb, mas 10 falaram mal, falaram Lashon Hara, mal da terra sagrada. Boreolam gostou? Não. E aí veio o decreto de 40 anos no deserto. Só que não parou por aí. Hashem falou que essa geração, por ter chorado em vão, certo? Vão ficar no deserto. Não vão entrar, ou seja, vão morrer. E nós sabemos, estou contando aqui um Midrash, se nós contamos de 20 a 60 anos, 600 mil. Então, vai acabar morrendo por ano, 40 anos, dá 15 mil. 15 mil. E o Midrash conta, isso também traz o Rashi no final de Masechet Ta'anin, em que cada Tisha B'Av, esse número, 600 mil, eles cavavam. E lógico, antes de cavar, cada um se despedia da sua família, um monte de filhos, esposa, faziam vidui, confissão, iam dormir, cada um seu próprio cova. Terminava, amanhecia a noite de Av, aí alguns levantavam e tristemente outros ficavam lá. Ou seja, tinha uma voz, dizia, levantem. Quem estava vivo, e quem não estava, ficou lá. Muito bom. Ka'al Kadosh, vamos lá. Aconteceu no último ano desses 40 anos, antes de entrar em Israel, os últimos 15 mil que entraram lá, diz lá o Midrash, eles entraram e amanheceu dia 9 de Av de manhã, estavam vivos. Ninguém ficou lá. Então, peraí, aqui algum erro teve. Talvez nós erramos na data, não era 9. Então aí vem, chegou a noite seguinte, outra vez, ficaram na cova, na tumba, outra vez lá. 10, 11, erramos no dia, 12, 13, entre 14, aí viram, dia 15, que a lua estava cheia, falaram, então Hashem o quê? Perdoou. O último ano. Entre parênteses, muitos questionam por que até o dia 15 não viram antes a lua se enchendo. Então eles falam que tinha Ananei Kavod, tinha as nuvens que cobriam e não viam, a Amisrael não via a lua, fazia com contas, mas no dia 15 Boreolam abriu a nuvem, as nuvens. Até aí eles achavam, erramos na conta, não erramos na conta. No dia 15 abriu as nuvens, aí viram a lua cheia. Falaram então, Hashem, Betu B'Av, Moshe Rabbeinu viu que se anulou, certo, esse decreto, e a fé. Madua, por que Be'emet não morreram esses últimos 15 mil? Tem muitas respostas, não vamos agora seguir um caminho aqui. Harei Kadosh Baruch Hu, Rabotai, quem olha lá para achar, jurou que essas pessoas não iam entrar.
Juramento é grave, não é verdade? Quer dizer, é forte, isso que eu quero dizer, é forte, não é forte o juramento? Sim, de qualquer pessoa. De Hashem, Hashem jurou que nenhuma pessoa vai entrar. Esses 15 mil foram perdoados, por quê? Então ele traz, em nome do Rav Yechezkel Levinstein, um raciocínio bonito, eu acho que já falamos dele algumas vezes. Ele traz aqui níveis de emuná e bitachon, de apoio a Hashem, de reza, de emuná, de me apoiar a Hashem, mas o nível lá em cima, o mais alto é que realmente, como ele escreve, que eu me apoio a Hashem 100%, lelo shum bitachon meacher, sem dar margem e apoio a outro ser, a outra pessoa, nada. E ele traz o Nefesh HaChaim, conhecido, que também a gente já falou sobre ele algumas vezes, que uma pessoa se deposita a Kadosh Baruch Hu dizendo que nada fora Hashem tem força. Enon milevado. E se não tem força fora Hashem, não tem por que me fazer o mal. Quem quiser, olhe lá na página 100, no livro Emunatecha Befi, volume 1. Página 100, lá a gente trouxe algumas histórias. Olhem lá. Então, o Rav Yechezkel Levinstein fala, pode fazer propaganda? Pode. Então aqui, vamos lá. Então aqui, nós vamos ver, fala o Rav Yechezkel Levinstein, se nós vamos entender esse raciocínio que a pessoa, se ela se apoia 100% a Kadosh Baruch Hu, vem a Yeshua, vem a salvação. Não é fácil, lógico, é um nível. Rabotai, por favor, me acompanhem. Enon me levador. Yala. A gente acabou de falar, Almaná e Yatom, viúva e órfão, só Kadosh Baruch Hu. Ok. 600 mil pessoas, o primeiro ano do decreto que Hashem falou, ninguém de vocês vai entrar. Todos, por favor, façam o seu kever, comecem a cavar. Sua cova, por favor, Yala. Entraram 600 mil, de 20 a 60 anos. Como rezaram esses que estão lá dentro, passaram a noite lá? Rezaram, mas a Kadosh Baruch Hu, talvez eu tenha, me reza, mas eu tenho 21, 22, o cara lá tem 59 anos, leva ele, ou, por exemplo, por trás ou pela frente do coração dele, eu vou ser um dos 15 mil. Tem 585 mil que vão levantar. Eu vou ser o azarado de 15 mil. Rabotai, deu margem essa reza até o penúltimo ano, onde tinham 30 mil. Olha só, em porcentagem, como a Tfilá não é 100% Hashem. Quer dizer, não, foi estreitando, mas ainda tem uma saída pelos fundos, emergências, pela mitzvah. Por quê? Ou talvez ele fez tefilá, mas talvez eu vou ser o sortudo. O último ano, quem é? Ou eu. Como foi a tefilá? Como foi a reza da pessoa? Ribono shel olam, Osha oti asher oti chai. Como foi essa tefilá? Bomba! Não dá, só você. Só eu, 15 mil os últimos. Quem assistiu tudo isso aqui que nós estamos falando? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu viu isso e saíram vivos no dia seguinte. Moshe Rabbeinu falou: tem jeito mesmo após juramento de Hashem? Se salvar os 15 mil, agora eu vou começar a rezar. Talvez, Bezrat Hashem, eu consiga entrar em Eretz Israel. Precisou Moshe Rabbeinu estímulo e ver até onde chega a dependência em Boreolá. Me deixa entrar. É um nível. O Rav Zilberstein Shlita, ele traz uma história interessante.
que contou um Talmid Chacham para ele a seguinte. Ele precisava, bemet, história real, de alguém famoso, ou empresário, ou que consegue dar um jeitinho, urgente. Porque ele entendia que só ele pode me ajudar, porque não dá. Só que ele averiguou que para conseguir uma cita, como chama? Uma reunião, para ele me atender, também precisa de proteção, de um jeitinho, de um despachante, de alguma coisa. Porque se liga lá, a secretária te fala, ele vai te atender, mas daqui a alguns meses. Uai. Não, eu preciso ir para ontem. Está um pouco chateado, triste. Passou alguns dias, do nada, liga a secretária, entre aspas, tá? Olha, achei um encaixe para você, mas você tem que vir daqui 1h30. Porque dá para te encaixar, dizer... Não está escrito onde esse Raham ele morava, mas ele precisava viajar para outra cidade para falar com esse empresário. Então ele pegou um táxi e falou, táxi, faz o impossível. 200 por hora, tem que chegar lá. A história conta que ele chegou 5 minutos antes do horário que a secretária falou. Chegou lá, super feliz, ansioso, esperançoso. Bezrat Hashem, vou conseguir, ele vai me atender. Chegou lá, a secretária abriu a porta e falou, olha, eu te peço desculpa, ele teve que sair faz meia hora para Jerusalém, porque ele teve um encontro muito importante lá em Jerusalém. Chegou esse Raham para o Rav Zilberstein e falou, olha, eu caiu o mundo, tipo, chega. O esforço que ele fez, a estadelut que ele fez de tudo, correu, pagou o táxi, vai agora de volta, aí tu vai e volta. Mamãe se decepcionou. Ele não tinha nem, faltou ar. Saiu do escritório, tinha uma praça na frente. Ele lembra que tinha uma maçã na maletinha dele. Pegou a maçã, precisava comer alguma coisa. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz, comeu. Falou, peraí, eu falei Baruch atah. Eu falei, bendito, vamos falar assim, você Hashem. Atah belashon nocheach. Atah Hashem kan lefanai. Eu estou falando, quando você fala você está dizendo, você está aqui. Baruch, estou abençoando, Atah Hashem. Ele falou que ligou dentro dele uma emuná em Hashem, dizendo, tá bom, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas espera aí, Atah, Hashem está comigo, está aqui. Despertou dele uma emuná, um apoio a Kadosh Baruch Hu. Falou, tá bom, eu vim até aqui, fiz o que tinha que fazer, ele entendeu, mas espera aí, acho que esqueci que Boreolam está aqui. E aí conta que ele começou a mamãe fazer tefilá para Hashem, que demorou uma meia hora. E Baruch Hashem, no passar do tempo, não falou quanto tempo, mas parece ser rápido, o problema se resolveu, sem a intervenção desse empresário. Ele fala que ele tem certeza que se todo mundo rezasse dessa forma, iria ser atendido. O problema é que a gente sabe que funciona assim, mas de saber até sentir, tem um caminho. E esse é o nosso dever. Não só saber, mas também sentir. Kal Kadosh. Tem um ponto que eu falamos isso muitas vezes, o Rav também traz aqui, mas a gente já não cansa, a pessoa tem que pensar isso sempre. Que uma coisa é a estadelut, é o esforço, o que você tem que fazer, mas outra coisa é a totzá, o resultado. Se uma pessoa sabe que o resultado não depende, certo? Como vai ser, da tua estadelut, a vida dele é outra.
A gente já falou sobre isso, tem nos livros sobre isso. Você evita frustração, porque, por exemplo, aquele fez o que estava ao alcance. Não estamos falando ficar de braços cruzados, não. Mas, tá bom, você tem que fazer ishtadelut. Mas a totzah não é da tua ishtadelut. O resultado não é do teu esforço. Assim falava aqui, אנחנו עושים השתדלות, quando precisa, אבל תמיד צריך לדעת ולזכור שלא השתדלות מביאה את התוצאה. Isso faz muita diferença na vida da pessoa. Com isso aqui, uma pessoa tem que entender que os exemplos foram ditos até agora, muitos deles me apoiar no próximo. Mas eu quero trazer agora alguns exemplos que não é só tudo isso que vale a pena você sempre se apoiar a Kadosh Baruch Hu 100% do que em relação ao próximo, ou em relação a mim mesmo. Por favor, me acompanhe meu raciocínio. Seguindo isso aqui, não só ao próximo, como me apoiar a mim mesmo. Por exemplo, na minha sabedoria, na minha riqueza ou na minha força. Exemplo, tá? Ou no meu conhecimento, tal. Eu vou trazer aqui o que o Chovot HaLevavot traz. Hoje eu vi uma coisa bonita, quem estava dando esse shiur. O Chovot HaLevavot Shel HaBitachon traz. Vocês sabem que a gente vê as kamot. Você pede, como chama? Cartas de recomendação de livros, é importante, eu acho. Chovot HaLevavot, ele tem uma recomendação, sabe de quem? De Hashem B'chvodo Be'atzmo. Eu vi isso hoje do Rav chamado, eu acho que chama Rav Yaakov Shemesh, que ele trouxe o nome do Rav Eliyahu Lapian, que ele acostumava dizer que Chovot HaLevavot tem as kamat de Hashem. Da onde ele trouxe isso? Porque o Magid, o Malach, que estudava com o Rav Yosef Kar, com o Shulchan Aruch, ele trouxe uma lista de livros para estudar Mussar para o Rav Yosef Kar, e um deles foi Chovot HaLevavot. E o Malach quem é? Hashem. Olhem só que escreve o Chovot HaLevavot. Maaseh vechassid echad she'aya lo shachen sofer setam. Chassid que tinha um vizinho, um sofer. Quem é sofer? Que escreve Sefer Torah, Tefilim, escrevamos Sefer Torah, Tefilim e Mezuzot. Esse Hassid encontrou, certo, o sofer e perguntou para ele o seguinte: como você se encontra? Mas Shlomo respondeu o sofer, Shelomi Tov, eu me sinto bem, enquanto que minha mão funciona, está bem. Kolot shani yachol lichtov Sefer Torah, Tefilim e Mezuzot, ani margish tov. Todo o tempo que a minha mão funciona, eu me sinto bem. Continua o Chovot HaLevavot. Naquela mesma noite, lo alenu velo alechem, a mão dele teve um acidente que o cara ficou, lo alenu, aleijado. Lo yachol leamshich bemelachto. Como vai escrever agora? Qual foi o motivo? Traz aqui o Rav Ochila, em nome do Rav Meir Simrot Shlita, que Adam tzarich litot bitchono ve'abo b'kadosh baruch hu. Qual foi o deslize dessa pessoa aqui? Que ele se apoiou nele, na sua mão. E Ashlech Yavecha, para Hashem, deposita, certo? Teu peso, tudo, em Boreolam. Teu bitachon é Hashem, Akadosh Baruch Hu, Zanu Fanes, Akol. Boreolam que traz sustento. Tua mão é o meio, é um shaliach, é o mensageiro de Hashem. Mas não pela mão que vem o resultado da tua parnassá, teu sustento. Me acompanham? Esse foi o problema dessa pessoa. E do Shamaim, tristemente, mostraram para ele: se você depende da tua mão, então vai. Quer dizer, dele próprio. Kal Kadosh, eu vou trazer aqui um mashal, que traz esse exemplo, o Rav Yair Israeli Zatzal, que é o seguinte: uma pessoa, por exemplo, está sentado aqui na nossa sala, aqui, estudando Torá. Aqui tem várias janelas, e está na dele. De repente ele ouviu um barulho
E ele levantou a vista, ele viu um passarinho com o bico dele, tinha entrado na sala, e estão todas as salas fechadas, sem ar-condicionado, ele não consegue sair. Então a pessoa vê que o passarinho, bom, ele tem que abrir uma janela, duas. Abriu uma janela, e aí o passarinho saiu. Me acompanha o raciocínio aqui. O pássaro saiu, está super contente, Baruch Hashem, consegui sair da sala. Imagina se o pássaro ele pensasse, esse yofi, que legal, eu consegui abrir a janela e sair lá o mundo lá fora. Rabotai, vamos pegar esse passarinho, a gente vai falar para ele o quê? Atitzlach liftoach. Você que abriu a janela para sair lá fora? Você não tinha condições de abrir essa janela. Se o Yehudi que estava sentado na Torá não ia abrir, se ia ficar aqui até 120 anos. Quem te abriu a janela? Esse Yehudi. E Behemet, ele podia abrir qualquer janela. Dafka abriu essa, tudo bem, você saiu. Mas para ele podia abrir outras. Não é verdade? E a fé. Aval, se o passarinho não ia fazer tuc na janela, certo? O que ia acontecer? Nada, ele não ia escutar, ia continuar estudando, certo? Então, porque ele fez o tuk-tuk, abriu, trouxe que ele abriu a janela e ela saiu. Então, fala o Rav, Adam tzarich litpalel, ele precisa fazer ishtadelut, sem saber, precisa se mexer, mas ele tem que saber que quem trouxe a Yeshua, Hashem. Que nem esse exemplo, quem abriu a janela, que você saiu? Boreolam. Kal Kadosh. Eu vou trazer aqui dois exemplos. Esther Amalcá, que também quem traz esse exemplo é o Rav Rosenblum Shlita. E depois ele traz como explicar esse exemplo do Rav Yosef Rozovsky Zatzal. O exemplo de Esther Amalcá, que nós sabemos, já falamos algumas vezes, que Mordecai falou para ela, vai lá, fala com Ahasverosh. Vai lá e fala com Ahasverosh, salva a gente. Ok. Só que Esther respondeu, eu não posso ir, se ele não me chama, é perigo de morte, mas perigo de vida, vai matar. Está escrito na Megillah, Kolish ve'isha shelavoi lamelech hachasei pnei shelo yikareh hadato le'amit. É pena de morte, se Ahasverosh não chama, acabou, certo? É pena de morte. Só que ela foi. A Gemara em Megillah Tu Amud Bet traz que ela foi. Só que passou por salas de idolatria e a Shekhinah que acompanhava ela, Esther, a presença divina de Hashem que acompanhava, ela sentiu que se afastou. Então, a Esther fez a tefilá, a gente vê no Chaf Bet, no Teilim, Eli, Eli, lama azavtani? Boreolam, por que você me abandonou? Agora eu preciso de você. Eu vou ir falar com a Ahasverosh. Aí começou a raciocinar Esther, dizendo o seguinte, será que você me abandonou porque eu casei com a Ahasverosh? Eu fui anunciar, eu fui o quê? De uma forma forçada, e agora tudo bem que eu estou indo de uma forma voluntária, mas é para salvar a Israel. E aí ela continuou, descartando, dizendo, talvez a Kadosh Baruch Hu, por favor acompanhem que aqui está o ponto. Será que a Kadosh Baruch Hu, você me abandonou? Shema al shekarati kelev? Porque eu chamei a Ahasverosh de cachorro? Como está escrito lá, Hatzila mecher nafshi miyad kelev yechidati? Porque eu chamei de cachorro? Hoshieni mi pi aryeh? Então não vou chamar ele de cachorro, vou chamar ele de leão. Perguntam aqui os comentaristas, peraí, agora não estamos entendendo nada a tefilá de Esther. E se casar com a Ahasverosh talvez dá para entender, mas você falou que você quer salvar Israel. Agora, por ter chamado ele de cachorro, lógico,
Deixa eu fazer aqui uma observação, tá? Esther não é o nível como eu e Yosef, tá? Eu ia chamar de seu cachorro, entendeu? Entendeu? Esther Amalcá, profeta, estamos falando não de qualquer uma. Vadai que, quando ela falou aqui cachorro, mas não é que nem o Yosef chama Pashut. Entendeu? Estamos falando aqui Esther Amalcá. Mas peraí, não merece ele ser chamado de cachorro, Ahasverosh? Olha, não quer aniquilar nosso povo. Não era brincadeira. Não era brincadeira. Então que de repente, chamar ele depois de leão, Beseder, se acalma o negócio, vê que a tefilá está boa porque você chama ele de leão. Então aqui o Rav Rosenbruch, ele traz em nome do Rav Yosef Rozovsky. Olha, isso que é mamash bomba lindo também. Me acompanha o raciocínio. Uma pessoa vai às 2 da manhã, tá? Andando na rua, e de repente ele se depara com um cachorro que ele traz, sei lá, o Rottweiler. Quem tem um pouco de coragem, tá? Não tem medo de cachorro, então ele vai pegar o sapato dele e vai atacar nele, certo? Não deu certo o primeiro sapato, vai pegar o outro e vai atacar nele, e provavelmente talvez sim se salve. Vai ficar assustado e o cachorro vai embora. Baruch Hashem, aí ele agradece a Kadosh Baruch Hu que deu sapatos para ele, e a fé. Agora, Rabotai, o que acontece se uma pessoa própria se encontra nesse mesmo horário, no meio da rua, não importa o horário, e acabou fugindo um leão do zoológico e se encontra em frente do leão? Então o Rav diz aqui, aconselha não tirar nenhum sapato dele, porque pelo menos para correr reconhecimento do corpo dele. Porque é melhor ele começar a fazer vidui, confissão, Shema Israel, porque um leão não tem tchau, certo? Então e certeza que se você vai fazer tefilá, vai ser muito mais profundo aqui do que perante um cachorro, não é verdade? E a fé. Então fala que o Rav, olhem só Esther Amalcá. Esther Amalcá, ela estava com a Shekhinah, Hashem estava acompanhando. De repente sumiu a Shekhinah, sumiu. Ela falou, será que Kadosh Baruch Hu que sumiu porque eu chamei a Ahasverosh de cachorro? O que ela quis dizer com isso? Será que eu dei uma margem de quê? De salvação por mérito próprio? Que eu sou Amalcá? Alguma porcentagem. Eu sou Amalcá. O meu posto, a minha força. Certo? Será que eu tive um apoio? Chamei ele de Kelev? Por isso, Hashem, você me abandonou? Não, Hashem, por favor, não me abandone. Vou chamar ele de leão. A Kadosh Baruch Hu, só você pode me ajudar. Para terminar, que essa é uma tefilá, certo? Se depender a Kadosh Baruch Hu 100%. Para terminar, vou trazer aqui o que trouxe o Rav Jiponovich em nome do Hafetz Haim. Por favor, a última bomba do dia, que eu acho que ela é fundamental, eu acho que fecha esse ponto que nós começamos, fazer os 3 shiurim. Por favor, preste atenção que é linda também. O Yehudi, ele precisa saber que mesmo, ou a pessoa, tá? Em geral, a pessoa, she'agam sheyesh lo akol. Ele tem tudo. Vai, Chokhmah, Ashirut, Koach, sabedoria, riqueza, força, posto, tudo. E Melot HaKadosh Baruch Hu, se ele não tem Hashem, Elo Klum. O que é Elo Klum? Não tem nada. Se você não tem Hashem com você, você não tem nada. Se uma pessoa pensa assim, se eu não tenho Hashem, eu não tenho nada, então o caminho a me chegar a Hashem é mais fácil. E ele traz aqui, preste atenção que o Rav Jiponovich fala em nome do Hafetz Haim. Eliezer, Eved Avraham, servo de Avraham, Eliezer, tzadik.
Eved, servo de Abraão. Ele foi dominado por Abraão Avinu para conseguir um shidur para Yitzhak, uma noiva para Yitzhak, filho de Abraão Avinu. A Torá conta os sinais que Eliezer colocou, que iria dar água, ia no poço, ia dar água para os camelos, para ele, Chesed, de bondade e tal. E fez tefilá para Hashem. Assim a Torá conta, e depois, quando Eliezer chegou até a casa de Betuel, outra vez ele contando, relata também. Quer dizer, se vocês lembram, a Torá se prolonga nisso 3 páginas, 4 páginas da Torá. E do outro lado, muitas leis da Torá se aprendem por uma letra da Torá. Quer dizer, uma conversa do servo de Abraão Avinu, a Torá se prolonga muito. O que não é normal. Em leis, letra, palavra, pasuk, não 3, 4 páginas. O que o Midrash responde? Yafasi hatan shel avod yoter mitoratan shel banim. É melhor, a gente vê, a conversa do servo Eliezer, dos patriarcas, do que a Torá dos seus filhos. Pergunta o Havetz Haim, tem alguma coisa mais preciosa que a Torá? Como você me fala o Midrash que a conversa do servo é mais precioso, mais bonito que a Torá? Existe alguma coisa em Segulá que a Torá, em Shemirá que a Torá, em Kedoshá que a Torá, em Zechirá que a Torá, Zechiá que a Torá? Existe, Talmud Torá Kenet Kulam. Assim pergunta o Havetz Haim, como você me fala que uma conversa Eliezer é mais que a Torá? Rabotai. Como diz o Havetz Haim, nós estamos falando de Shidur, me acompanhem aqui o raciocínio. Eu sou pai, eu preciso fazer tefilá para os meus filhos terem um bom Shidur, lógico. Agora, o pai, o filho dele, ele é top beyoter baishivá, é o melhor, Raham, inteligente, bonito, é o melhor. Eu vou rezar, porque precisa, mas quem tem que rezar mais? O outro lado que ache meu filho, certo? Ele é o melhor, meu filho. Agora, se eu tenho muito dinheiro também, eu sou rico, e meu filho também precisa de shidur, vou rezar, não vou? Yani, quem tem que rezar mais? O outro lado, que reze para casar com meu filho, porque quem sou rico aqui sou eu. Agora, se eu sou Rosh Yeshiva, por exemplo, ou um posto super alto, eu tenho que rezar para o meu filho casar, mas quem tem que rezar mais? O outro lado. E a fé. Agora, Rabotai, se eu sou rico, certo? Eu sou Rosh Yeshiva, certo? E meu filho é top, um dos melhores. Tem que rezar? Tem que, mas quanto? Rabotai, acompanha aqui Eliezer, servo de Abraão Avinu. Está indo atrás de um shidur para quem? Para Yitzhak, que era top dos tops. Filho de Abraão Avinu, Rosh Yeshiva, rico, porque Abraão Avinu deu a carta para Eliezer mostrar que tudo iria ser para Yitzhak, todos os pertences. E Yitzhak Avinu era o melhor bahur. Fez tefilá Eliezer. Se nós iríamos ver a tefilá de Eliezer, nós nunca íamos imaginar que ele estava rezando para conseguir um shidur para Yitzhak. Ele fala aqui, o mitchanen Lashem, Elokei Adoni Abraham, akrena lefanai yom v'aseh chesed. Faça por favor bondade. Se nós íamos olhar de lado, o tal alav lidok lebachur achi dafuk. Íamos pensar que você está procurando. Fala o Havetz Haim, tenho medo, mas se não fosse Havetz Haim de falar, olha, Havetz Haim. Esse sentimento, falou Havetz Haim, Hargashazo, falou Havetz Haim, Hiyoter mitorá. Esse tipo de sentimento é maior do que a Torá. Por quê? Porque se depender a Kadosh Baruch Hu, é o máximo que tem. Ateluta zot yabasil kiyumo kol haolam. Se depender a Kadosh Baruch Hu, o começo e o final é Aleph Bet. Yehudi tzarich ladat.
vem antes da Torá, vem antes de tudo. Mesmo você sendo Chacham em Torá, você precisa saber o quê? Que tudo depende de Hashem. As atzlachot, resultados de Hashem. יהודי צריך לדעת שגם אם נראה לו שיש לו את הכל, mesmo ele acha que tem tudo, se não tem a Kadosh Baruch Hu, não tem nada. Klum eno shave keshen HaKadosh Baruch Hu. Nada vale se não tem a Kadosh Baruch Hu. E eu quero concluir, eu e Yosef, o contrário. Quem acha que não tem nada e tem Hashem, tem tudo. Boa noite.